A temperatura política no Brasil está crescendo. É importante, mas estamos chegando num momento perigoso, onde, na prova dos 9, vamos dizer assim, a justiça, o poder judiciário, as lideranças civis, militares, movimentos sociais, etc., precisam entender que o Brasil não pode, primeiro, aceitar o desmonte que sofreu. Foi tremendamente grave a decisão de apelar para qualquer recurso para ganhar eleições. Isso aconteceu na União, em alguns estados e provavelmente em muitos municípios. Talvez isso tenha sido facilitado pela malfadada Copa do Mundo, e assim nós perdemos de 7-1. A presidente Dilma e o seu vice assumiram, trazendo a pecha, a chaga, a mancha da irresponsabilidade que dificilmente desconheciam. Afinal, prepostos deles estavam nas máquinas, nas empresas, espalhados por todo lugar. Ainda mais que o aparelhamento do Estado, lamentavelmente, se transformou num câncer no Brasil. Não sem razão, a quantidade imensa de ministérios foram criados e o resultado nós estamos colhendo agora. Em segundo lugar, o Brasil precisa readquirir credibilidade. Isso parece, eu tenho quase certeza, que está acontecendo. Não? Diante da maneira firme com que o Poder Judiciário tem agido. Operação Lava Jato, Zelotes e outras, e nos estados coisas semelhantes e talvez até piores. Já tem até ex-governador na cadeia. Então, lá fora, gradativamente, jornalistas mais equilibrados, analistas mais inteligentes do que aqueles que rebaixaram as notas do Brasil, estão vendo que o Brasil tem uma certa coerência institucional e jurídica, amadureceu e avança. Terceiro, um detalhe extremamente preocupante é a reação do ex-presidente da República, Lula. Ele não está acima da lei. Ninguém está. Nem presidente, nem senador, nem juiz, ministro. Todos têm que se submeter às leis que, inclusive, foram criadas uma parceria entre o Poder entre o Poder Executivo e o Legislativo, em todos os níveis. A atitude do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é extremamente preocupante. Ele
fala em guerra, pô, ele não está na torcida do Corinthians. Ele é um ex-presidente da República. Ele não poderia, em hipótese alguma, falar sobre isso, ainda mais nesse momento em que a gente vê pelo mundo afora o resultado das guerras civis. Mas, né, para concluir, vamos ter agora que ir para as ruas. O povo tem que se manifestar de todas as maneiras possíveis. Infelizmente, as primeiras manifestações tiveram um ranço ideológico, um ranço de radicalismo absurdo. Já não sabia se colocava no meio dos manifestantes ou não, porque naturalmente alguns aproveitam para colocar bandeiras indecentes em relação ao processo político. Mas vamos falar mais um detalhe, a ignorância política, né? O idiota político é um mal universal, né? A gente vê até lá nos Estados Unidos como certas pessoas se manifestam e o que se propõem a fazer. No mundo inteiro isso existe. Talvez o drama seja, de fato, o ser humano não ter atingido o grau de racionalidade que deveria ter para assimilar tudo isso e avaliar de forma equilibrada e serena. É muito mais fácil dizer eu sou a favor, eu sou contra, eu mato, arrebento, sei lá, do que lembrar causas e efeitos que no caso do Brasil, né, tem história longa e que viabilizou tudo o que acontece. Então não é por nada que nós estamos nesse cenário. Mas nós precisamos ir às ruas, precisamos usar as redes sociais, precisamos escrever, falar, até para ouvir críticas, tá? Para saber se estamos falando algo correto ou não. A questão não é PT ou PSDB, de modo algum. Há gente boa, bem intencionada em qualquer partido, qualquer religião, em qualquer lugar. O problema é o que fazer, qual é o melhor caminho, qual é a solução. Particularmente, eu estou empolgadíssimo com a Operação Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal e todos aqueles da magistratura, do Ministério Público, do Dr. Dallagnol e outros, que têm enfrentado, inclusive, aqueles que adorariam ver esses processos demorarem anos. Afinal, isso gera receita para os advogados, principalmente. Então, o Poder Judiciário precisa abraçar essa funcionalidade que perdeu, aceitando radicalmente o formalismo e uma Constituição romântica feita nas piores condições em 1988. O Brasil não pode naufragar, não pode se desmanchar em outros conflitos e guerras. O que nós temos é que ter uma atitude saneadora, exemplar, para evitar a repetição de situações
tão graves quanto essa em que nós estamos vivendo.